Tem 70 anos de idade, é natural de Belmonte, onde sempre viveu. É solteiro. No percurso académico tem o 12º ano feito durante a noite por várias fases, que concluiu nos anos 90. Na experiência profissional e política foi durante 36 anos assistente operacional no agrupamento de escolas Pedro Álvares Cabral. Dirigente associativo há mais de 50 anos, já foi membro da Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia, sempre ligado social e culturalmente à Vila de Belmonte. É atualmente vereador na Câmara Municipal de Belmonte. Este é o perfil do candidato da CDU, Coligação Democrática Unitária, Carlos Afonso, à Câmara Municipal de Belmonte. Olá, Carlos. Boa tarde. Muito obrigada. Primeiro que tudo, obrigado por me terem convidado à Beira Baixa TV e a todo o seu auditório. É com prazer imenso que aqui estou a conversar convosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade em dirigir-se aqui aos estúdios da Beira Baixa TV. Carlos decidiu avançar com esta candidatura e abraçar este desafio. Porquê? Por uma razão muito simples. Eu, como no que disse da minha experiência de vida, sempre estive ligado às coisas de Belmonte. E a Câmara de Belmonte está num momento muito difícil, que precisa de uma volta profunda na forma de estar, na forma de ser, na forma de gastar, na forma... Tem que mudar radicalmente se quiser garantir o futuro. Eu, como vou fazer 70 anos para setembro, poderia estar fora, sossegado, mas eu nunca trabalhei tanto como trabalho depois que me reformei. Pronto. E está-me na massa do sangue participar nestas coisas. Eu teria muita vida muito mais facilitada se fosse para outra sigla. Eu, não sendo militante do PCP, identifico-me com as linhas de programática da CDU e revejo-me perfeitamente na CDU. O Conselho de Belmonte é um conselho pequeno, um conselho atrativo, um conselho que tem várias potencialidades que ao longo dos anos têm sido descuradas. Embradou-se por um caminho que não tem trazido o retorno que o Conselho tem condições para oferecer à sua comunidade e a quem recebe. Então, Carlos, ia-lhe perguntar exatamente isso. Como é que olha para a autarquia a que se candidata, com gestão socialista há 3 mandatos, e quais as 3 principais propostas para a gestão da mesma? Tenho 3 que são muito especiais. E digo com toda a frontalidade que quem para lá for que não faça isso não vai ter sucesso nem o Conselho, nem a gestão. Rentabilização dos recursos humanos. Como é que se faz essa rentabilização dos recursos humanos? Muito fácil, muito fácil. A rentabilização dos recursos humanos, que já era na minha anterior candidatura, também defendia isso. Eu conheço os meios, porque o município de Belmonte tem um batalhão de pessoas que não é minimamente rentabilizado e depois, com frequência, faz adjudicações para muitos trabalhos que é possível os trabalhadores da Câmara, sem perseguir ninguém, só com organização, eles podem, quando se chama rentabilizar, é pôr a produzir o pessoal que o município tem, que neste momento não acontece. É uma das grandes críticas que eu faço ao atual executivo, de qual eu faço parte, na oposição, mas ponho aqui e ressalvo, que eu gosto muito de ressalvar isto, eu sou oposição, mas não sou oposição por ser. Sou uma oposição construtiva, que estou a favor de tudo o que eu penso que é bom para o Conselho e contra... Está a falar, no fundo, aqui em rentabilizar a prata da casa? A prata da casa. Isto, eu vou-lhe dar um exemplo que as pessoas percebem logo à primeira. Como é que é possível ter tanta gente a trabalhar, por exemplo, no setor administrativo e, para chegar a fatura da água à casa, adjudica-se a uma empresa e paga-se 6.500 euros por mês para fazer essa faturação. Eu acho isto inconcebível, acho que é desperdício e juntamos a isto uma série de outras vertentes que o
o núcleo de pessoal que tem o município, geridos, podem de prestar serviços que não prestam hoje à comunidade. Isto não é culpa, e eu não tinha essa percepção antes de ser vereador, e agora tenho. A culpa não é do pessoal, mas é sim da cúpula que não faz uma gestão, não tem gestão minimamente rigorosa, não tem gestão, digo com frontal, não tem gestão de pessoal. Anda tudo à deriva, ninguém sabe o que faz, nem quanto faz, nem como faz. Isto num município como o nosso, pequenino, que eu digo há muitos anos que poderia ser um jardim. Ou seja, defende que não há essa rentabilização com prejuízo também para as contas da autarquia? É evidente, porque um município que gasta 3.200.000 sem mais algumas avanças que lhe estão acopladas em salários e não rentabiliza, não tem viabilidade, porque o nosso orçamento ronda os 11 milhões. E são 3.200.000 em salários, não é muito, não é pouco, é o que é. É preciso tirar contrapartida desses gastos. E é possível pôr as pessoas a trabalhar e elas estão disponíveis para isso. Estamos a falar de quantos trabalhadores camarários? Estamos a falar à volta de 160. Pronto. E se reforço aqui, o município de Belmonte é uma pequena freguesia de alguns concelhos deste país. Exato. Que ainda assim tem um número de habitantes, é constituído por 4 freguesias, 6.204 mil habitantes. Já foram, agora não é. Aí também é interessante falar nesse aspecto, porque estão a morrer. Eu, como trabalho no Jornal de Belmonte, tenho essa percepção mensalmente, é uma média de 100 que morrem anualmente, dos últimos 100 já morreram uma série de pessoas, mas com frequência se vê gente nova no meio. É uma convicção muito grande que eu tenho, com a rentabilização dos recursos humanos nós podemos prestar serviço de qualidade às pessoas. Carlos, outra linha programática da CDU? A outra linha programática da CDU é, de facto, o rigor nos recursos financeiros. E os recursos financeiros não podem... Eu costumo-se a dizer... Uma gestão financeira rigorosa. Eu costumo-se a dizer, o meu dinheiro gasto como eu quiser, que não tenho que prestar contas. O dinheiro público temos que ser rigorosos. E não podemos andar a inventar coisas excessivas, que hoje programa-se gastar 30 mil, mas depois ficam em 100 e tal mil, e isto tudo ao fim do ano dá uns milhões. Eu costumo dizer, a brincar, se quiserem eu ensino a poupar €500 mil por ano. Mas acha que atualmente há uma gestão que não é transparente? Eu quero dizer, não há ilegalidades. Não há ilegalidades, mas certos concursos que se fazem de 80, 70, 60, 50, que é o prato do dia, é duvidoso se estes concursos trazem algum retorno para o município. É de facto, não acuso de desvios, mas de facto que muitas adjudicações de certos serviços que são feitas, eu tenho muitas dúvidas. A linha diz gestão financeira de rigor com o combate ao desperdício e compadrio. É isto que se refere? É isto tudo. E depois, se nós, sem querermos, vemos que quem gira em volta do poder instituído são sempre os mesmos. Não, são sempre os mesmos. E isso traz vícios, isso traz muita coisa que é sentido na rua. E eu que lá estou dentro, não faria daquela forma e digo muitas vezes que não faria daquela forma. Pronto. Terceira proposta, Carlos. Temos um setor que foi uma aposta nos anos 90, de onde eu também fiz parte desse executivo e que para cá já era também o atual presidente, António Dias Rocha, e de facto deu-se ali um salto gigante que se definiu a linha estratégica do setor turístico. Mas hoje
30 anos passados, chegamos à conclusão, já na altura se sabia que não chegava, mas hoje está provado que o setor turístico não chega. Temos muitos milhares de pessoas, eu costumo dizer desta forma, temos muitos visitantes e poucos turistas. Belmonte é uma terra bonita, tem um setor de museus grande, mas depois, em 30 anos, aquilo foi-se desmoronando, foi-se desgastando, não foram reparados, não foi mantido e hoje há museus que, principalmente o último, o dos descobrimentos, precisam de obras de fundo nos audiovisuais que... Isso passa aqui por uma reformulação da oferta turística? Eu acho que não é a reformulação da oferta turística, é um bocadinho mais do que isso. Falta a oferta turística com rigor histórico, com rigor do que vendemos às pessoas, é a verdade sobre o nosso concelho. E, por vezes, as coisas não são dessa forma. E depois temos ali eu chamo-lhe agora assim aqui, um termo assim que não é muito ortodoxo, um monte de trabalhos que se chama uma empresa municipal, que eu, quando foi criada na Assembleia Municipal, votei contra e disse porque é que votei contra, que não seria para resolver coisa nenhuma, mas sim para pôr lá os quadros dos amigos. E hoje temos uma empresa municipal degradada, que não dá lucro, mas eu também digo, este não dá lucro, não é preciso dar lucro, porque às vezes o lucro é o serviço que presta. É preciso não dar prejuízo? Não é não dar prejuízo, é discutível. Agora uma empresa que ninguém se revê nela, nem os próprios trabalhadores se revêem nela, porque isto é grave. A empresa tem excelentes quadros a trabalhar, agora que estão em autogestão. E isso, nota-se que as coisas não acontecem. Há uns que se empenham mais, há outros que se empenham menos. Eu não sei como reagiria se fosse trabalhador. A CDU, no fundo, defende esta extinção da empresa Defendemos municipal. a extinção pura e simplesmente de integração dos trabalhadores no quadro. Muita gente diz, tu pensas muito bem, mas isso como é que faz? Não, se eu quisermos fazer, há formas. Faz tanta coisa que por vezes até nem serve às comunidades, porque é que não há de servir se fazer uma coisa que serve às comunidades. Porque, de facto, eu depois tenho a juntar a mim uma vaidade. Conheço por dentro e por fora agentes da minha terra, do meu concelho e a sua história, desde o passado ao presente. Isso é uma mais-valia? É uma mais-valia e depois sou crítico, porque quando ouço falar certas expressões, veem que não estão de acordo com a verdade. E a história de Belmonte, se for contada aos visitantes, aos turistas, de acordo com a verdade, ela tem muita coisa bonita. Não só do Pedro, mas não neste só momento do os património. visitantes ou os turistas não conhecem a verdadeira história de Belmonte? Não lhes é transmitida nem integral, integralmente. E eu costumo dizer isto com alguma mágoa. Por exemplo, ir-se a fazer uma visita turística à zona antiga de Belmonte e quando dizem assim aos turistas, estamos a entrar na antiga judiaria. Os judeus foram importantes, são importantes. Não é verdade. Belmonte nunca teve judiaria. Os judeus, felizmente, viveram sempre integrados com a comunidade. Guarda, Covilhã, Castelo Branco, tinham judiarias, e isto é uma mais-valia da comunidade, que se for transmitido, de facto, a verdade, o turista fica muito mais cativo do que este chavão, a judiaria. Porque eu pergunto se aquilo era a judiaria ou então os cidadãos de Belmonte eram todos judeus, que na Idade Média e já depois no tempo das luzes, Belmonte se limitava ali àquele espaço. E as pessoas sempre viveram integradas. Mas mesmo para terminarmos aqui esta questão, porque é que acha que essa informação é passada dessa forma? Por falta de capacidade a nível de formação? Não. Eu acho que é por teimosia. É
É intencional, Porque na sua opinião? Não, quer dizer, se calhar olha, não sei explicar. Pronto. A empresa municipal que devia fazer este trabalho não o faz. Não o faz, e há lá gente empenhada e quer fazer as coisas bem. Só temos que utilizar e pôr alguém com rigor a definir o que se deve dizer aos turistas. Certo. E continuo a dizer, a história de Belmonte é lindíssima. Por exemplo, vamos até para o século XX, na República, há ali episódios únicos que se ali viveram, e eu porquê? Digo isto porque eu faço, de vez em quando, curiosamente com os turistas, se interage, que vejo, faço visitas guiadas ao Corão. Por exemplo, passou por ali um homem importantíssimo a nível do judaísmo. Do judaísmo passou por ali um homem importantíssimo que foi Samuel Schwartz, que teve um papel importante a dar a conhecer ao mundo a comunidade judaica. Outro fator, e para concluir, os judeus de Belmonte são únicos no mundo. E não para aquilo que dizem aos turistas, mas para um fator muito importante. Quem foi o guardião da religião judaica, ao contrário de qualquer outra comunidade judaica, foram as mulheres e não os homens. E isso não é dito com todas as letras aos turistas. Fica essa nota. Pergunto-lhe, Carlos, de que forma é que o seu perfil profissional e pessoal constitui uma mais-valia para a gestão local e também, na sua opinião, o que é que faz, quais são as características que fazem de um autarca um bom autarca? Bom, um bom autarca deve essencialmente estar com o povo, mas não com demagogia. Estar com o povo para servir o povo e não se servir. Eu tenho esta convicção há muitos anos que o sítio onde se pode fazer mais bem às pessoas é na autarquia, porque está próxima. Para mim são importantes as habilitações académicas, quem sou eu para não coisa, mas eu tenho vários cursos superiores que tirei na Universidade da Vida ao longo da minha vida, que nunca estive isolado, estive sempre interventivo em todas as áreas da vida social de Belmonte. E por onde eu tenho passado, as minhas gestões são rigorosas, que eu defendo muito isso, e com rigor e com força de vontade nós vamos lá. Essa proximidade com os cidadãos de Belmonte também é uma mais-valia, na sua opinião, para a gestão local? É evidentemente que sim, que as pessoas reveem. Pronto, digamos assim, Carlos, se a sigla que tu representas fosse outra, o Carlos Afonso, desculpe lá, era o vencedor. Porque ele é reconhecido em toda e sou cidadão. E porquê é que diz se a sigla fosse outra? Porque, de facto, a sigla da CDU ainda mexe a cabeça de muita gente, não é? E a gente vê nos resultados nacionais, pronto, e vê-se que para as autárquicas temos o resultado que temos, e pronto. Mas eu espero que não morda na cabeça às pessoas e que pensem no futuro delas, porque votar na CDU é votar no futuro delas. Porque o Carlos Afonso nunca se governou da política, sempre pagou para ser político e não é agora que vai mudar. E o futuro? Qual a visão do futuro para a autarquia a que se candidata, Carlos? A visão de futuro, se for feito o trabalho de casa e for feita uma gestão rigorosa, é boa. Porque estamos bem localizados, estamos a 20 km da Covilhã, 20 da Guarda, temos a linha férrea, temos uma rede viária, a A23, estamos perto de tudo. E, de facto, essa mais-valia que andamos há 30 anos a tentar capitalizar para se desenvolver um polo industrial ali, mas criou-se um parquinho industrial que não teve sucesso, tem-se investido centenas de milhares de euros no empreendedorismo e o empreendedorismo é zero. Precisamos de remodelar este trabalho. E isso também é muito importante. Pensar nos jovens aqui também, na questão do empreendedorismo? Nós, neste momento, e no Parque Habitacional, e aqui rende aqui a minha homenagem ao atual Presidente, que demos um passo gigante agora a nível da habitação. Mas também é ele culpado do problema grave que temos da habitação.
partir do momento em que o município, já foi com este executivo, que passou a alugar casas a 600 euros em Belmonte, onde a maior parte das pessoas pouco passa do salário mínimo nacional, não é acessível à maior parte das pessoas. E hoje nós, o que é que está a acontecer? As pessoas naturais, por exemplo, mais de Belmonte, não conseguem alugar uma casa em Belmonte. Têm que ir para as aldeias. E, com outra agravante ainda, muita gente que vive em Belmonte está a ser despejada, os senhorios, que a lei confere-lhe este direito, ao fim dos 5 anos não quer mais, e estão a sair de Belmonte para ter que ir para as aldeias enquanto houver casas. E, de facto, a Câmara iniciou agora, através do PRR, um programa muito interessante de habitação, de renda controlada, com o Instituto de Habitação, e esse é o caminho. E esse caminho, como é bom, é para continuar. É assim que se cria essa atratividade também, evidentemente, para fixar as pessoas e também para a criação de novos postos de trabalho. A criação de novos postos de trabalho só se vier os empreendedores, porque, de facto, o meio está envelhecido, quer queiramos, quer não. Cada vez há mais idosos, os lares estão cheios. Pensar também em apoios para os jovens? Para os jovens empreendedores. E pronto. E há outro problema com a juventude. De facto, a juventude tem sido esquecida no Conselho de Belmonte. A nível cultural, desportivo? Aqui, estas coisas têm aqui várias vertentes. Eu acho, tenho a certeza que eu participo. Belmonte até tem, durante o ano, uma agenda cultural muito boa. Mas depois, acho que falta ali alguma coisa de coordenação, que os espetáculos de alta qualidade ficam vazios. Não há... As redes sociais não chegam. Ou seja, essa informação não chega como deveria chegar. E aqui faz falta uma ligação muito grande com as associações para que elas tragam os jovens, porque os jovens vão às associações, mas eles andam mais pela rua e, infelizmente, por vezes a fazerem coisas que não devem. Mas também não tem mais nada de atrativo que lhes se ofereça. E é preciso também apostar nessa situação. Vamos rever só aqui uma linha do vosso programa também, porque parece-me pertinente, já que estamos a falar de uma população envelhecida, apoio à terceira idade, pensando dar qualidade de vida a esta camada, que é, no fundo, a maioria da população. É, sem dúvida nenhuma. E, de facto, nós temos que... Belmonte, a Câmara Municipal, tem uma rede de transportes de 2 dias às freguesias, para trazer as pessoas à sede de conselho, para fazerem as suas compras, tratarem dos seus assuntos, mas eu que já fiz essa viagem para ver, e o que as pessoas dizem é que não chega. E, de facto, temos que investir nisso e preocupar-nos, irmos a ter com as pessoas a saber das dificuldades que ela tem, porque há muita gente com muitas dificuldades financeiras. Porque a maior parte das reformas são muito baixas. E o dinheiro não dá para tudo. E muita gente também dependente. A dependência existe, mas aí honra seja feita às IPSS que tratam dos idosos, há um apoio mínimo no Conselho todo a essas pessoas. É evidentemente que muitas estariam melhor institucionalizadas do que na casa, mas eu, por exemplo, conheço uma senhora que fez agora 102 anos, está sozinha em casa e não conseguimos tirar de lá. Pronto, às vezes é por opção, não é? Carlos, mesmo para avançarmos, se não for eleito, estará disponível para ficar enquanto vereador? Já o é, no fundo? Se sim, admite a possibilidade de acordos ou existem linhas vermelhas? Não existem linhas vermelhas, que eu não tenho linhas vermelhas na minha vida, mas existem linhas de conduta. E também são muito claras e objetivas. Eu, se quisesse prestar-me ao papel que se prestou aquele senhor que foi cabeça de lista do PSD, o célebre André Reis, teria o feito. E eu
disse perentoriamente: estou aqui para dar o meu melhor pelo meu concelho, estarei com tudo o que achar que é para bem do meu concelho, favoravelmente, e estarei com tudo o que achar que é contra, que não é benéfico para o concelho, e isso é que faz a minha separação. E não preciso, para fazer isso, que me deem nada em troca. E o que é contra? Sou contra, por exemplo, a Câmara arrendar casas para dar para os senhores da WIT Software que ganharem 2.000 euros por mês a 600 euros. Votei contra todos os contratos que foram à Câmara Municipal. Votei contra o acordo com a WIT Software, porque achei que não era uma mais-valia e que não é sermos um município e gastar centenas de milhares de euros, que isto traz mais-valia, pelo contrário, para isso é atrativo. Então essas linhas vermelhas, no fundo, dizem respeito a ideias, a conduta e não tanto a partidos? Sim, não sofro da partido da reta aguda. Para mim, o que é bem, venha de onde ele vier, eu aceito. Não é? E isto é um estatuto que eu adquiri pelo conhecimento das coisas e por saber sempre o que é melhor para agentes do meu concelho. Isso é inquestionável e reconhecido até pelos adversários. Evidentemente que não somos obrigados a pensar todos da mesma forma, e por vezes há discussão e há consenso de um lado e do outro. Quer deixar uma mensagem ao seu eleitorado para esta Câmara? Olha, o meu eleitorado, eu digo assim com toda a frontalidade, conhecem-me perfeitamente, de uma vida inteira, do Carlos Afonso, sabem como ele é, sabem que é um homem de língua afiada, sabem que ele é muito cordial, mas também quando tem que romper, não olha e rompe. Mas sabem, sobretudo, que ele está disponível para servir agentes do Concelho de Belmonte. E não têm que ter medo da sigla, porque quem está à frente da sigla é o Carlos Afonso, que os mais velhos conhecem desde que nasceu e os mais novos conhecem da escola de uma vida toda, e prezo-me ter sido um funcionário exemplar na minha escola em favor dos alunos. Carlos Afonso, muito obrigada por esta entrevista, obrigada pela sua disponibilidade. E é com esta mensagem deixada por Carlos Afonso ao seu eleitorado que damos por encerrada esta entrevista no âmbito das eleições autárquicas de Portugal 2025. No dia 12 de outubro saberemos quem será o próximo presidente da Câmara Municipal de Belmonte.